Tabela. A tabela apresenta os dados em linhas e colunas e é usada para ver detalhes e comparar valores. Na tabela nós temos o título, né? No caso aí, municípios mais populosos do estado do Paraná, certo? E temos a fonte, né? Aqui embaixo, IBGE, Censo Demográfico 2000. Então, eu tenho as minhas linhas, né? E tenho as colunas, as minhas linhas A, B, C, D e E. As colunas, município e população, habitantes. Gráfico de barras. Usando para comparar dados quantitativos, ele é formado por barras de mesma largura, comprimento variável. A barra mais longa indica a maior quantidade, e com base nela é possível analisar como certo dado está em relação aos demais. Exemplo aí, nós temos o balé, cinema, música e teatro. Ora, qual é a barra de comprimento mais longa? Música. Com base nela, você se baseia nas outras, né? Muito fácil de perceber a quantidade de cada uma. Observe a tabela abaixo e sua representação no gráfico ao lado. Nós temos essa tabela aí, né, com suas respectivas linhas e colunas, como a gente já demonstrou anteriormente, né? O que era uma linha e que é uma coluna. Então, vamos ter uma atenção na tabela. Nas linhas temos os ritmos funk, pagode, rock e sertanejo. Nas colunas nós temos a preferência, temos feminino e a preferência masculina. A coluna da preferência, você observa que é a soma da quantidade da preferência feminino mais masculino, certo? Vamos observar aí os ritmos. O funk, a preferência é 4. Feminino foram 2 que votaram em funk, e masculino 2. No ritmo pagode, a preferência 6. Foi 3 feminino e 3 masculino. No rock, preferência, o total 4. 2 feminino, 2 masculino. Sertanejo, a preferência, que foi o total 10. Foram 9 feminino e 1 masculino, certo? E nós representamos essa tabela nesse gráfico ao lado. No gráfico, nós temos a representação dessa tabela, onde a legenda nos mostra a... Observe bem a legenda, a representação é azul, é a preferência, que é o total, né, da preferência masculina e feminina. Em vermelho, a quantidade da votação em feminino. E em verde, masculino. Logicamente, todas com suas respectivas quantidades. Então, é muito fácil da gente ver uma representação de uma tabela em um gráfico. É observar as quantidades e a sua legenda, certo? Quando não tiver legenda, observar a quantidade e os seus parâmetros, né? De funk, pagode, rock, sertanejo, ou seja, qualquer que seja a pesquisa feita, ok? Gráfico de barras horizontais. É o mesmo gráfico de barra vertical, apenas na forma horizontal, mas você lê da mesma maneira, ou pode ser quantitativo ou por porcentagem, certo? Aqui ele demonstra o número da campanha contra a gripe A, né? H1N1, ou seja, entre os trabalhadores de saúde, crianças de 6 meses, indígenas e demais, como vocês estão vendo aí, e é fácil, muito fácil de perceber. Você utiliza da mesma forma que utiliza o gráfico de barra vertical. Gráfico de setores.
Gráfico de setores é o gráfico circular, ou também chamado gráfico de pizza. É um diagrama circular em que os valores de cada categoria estatística representada em porcentagem são proporcionais às respectivas medidas dos ângulos. Você nota que, como vocês chamam, né, é o gráfico de pizza, a soma em porcentagem, ele tem que dar 100%, né? Ou seja, se a gente fosse comparar ângulo, 100% seria 360 graus, ok? E mostra com perfeição as quantidades em forma de porcentagem. Boa atividade a todos!